eles também já foram, digamos, destacados pelo Wellington, mas olhando aqui de forma particular para os mesmos, os de maior incidência por acaso, uma coordenação sobre as grandes crises, como a guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente, é o que o presidente francês Emmanuel Macron pediu hoje a Xi Jinping. Macron e Ursula von der Leyen pediram inclusive à China que pressionasse a Rússia sobre a situação na Ucrânia. Bem, em relação a esta última nota, esta pressão é quase antiga, ou seja, ela é recorrente sempre que há estes encontros bilaterais ou multilaterais entre a China e a União Europeia, ou entre a China e os líderes europeus, não é? Por exemplo, quando a visita no ano passado do presidente francês e da presidente da Comissão da União Europeia à China, também reiteraram esta possibilidade de a China exercer maior pressão sobre a Rússia para que ela termine com o conflito na Ucrânia. Só que a Rússia é um Estado independente, não é? Segue a sua política externa, tem os seus interesses nacionais, tem a sua preocupação securitária que é maior do que a chinesa, porque está no continente europeu, pelo menos em certa porção, e, consequência, mesmo se a China pressione a Rússia para que deixe de fazer conflito, será a Rússia decidir em fazê-lo no seu modo, no seu tempo. E, consequência, são mais pressões quase que, enfim, do tipo diplomático, mas que pode ter poucos efeitos no campo prático, isto é, no campo da dissuasão militar. Mas também a Rússia não pode deixar de ouvir uma certa preocupação da China em relação a isso, visto que é nessa altura o seu principal parceiro comercial, depois das sanções que lhe foram impostas pelo Ocidente. Deverá, de certa forma, encontrar um ponto de equilíbrio entre a manutenção dos seus interesses securitários, mas também a manutenção das relações comerciais com a China, ter com vista a obter os meios necessários para poder levar a cabo a sua operação militar especial na Ucrânia. Em relação à União Europeia, bem, aí a preocupação também é ligada sempre a esta extensão galopante da tecnologia chinesa, sobretudo no que toca às chamadas indústrias verdes, da produção de automóveis elétricos, e a União Europeia receia que a China esteja a subsidiar este setor chinês, que tem vindo a ter ganhos bastante substantivos, até na inovação de baterias a longa duração, maiores do que a que a Tesla tem ou de outras fábricas de automóveis têm no espaço ocidental. Bem, se a China dá estes subsídios, eventualmente é uma matéria que só os chineses irão confirmar, mas não se pode descartar a possibilidade de que todos os Estados tendem a dar subsídios às suas principais indústrias, não é? Quer em termos de isenção fiscal, quer em termos de financiamentos com pacotes bilionários. Basta ver, quando da crise de 2008 e 2010, o pacote que a administração Obama tinha aprovado para salvar a indústria automobilística dos Estados Unidos. Ou seja, todos os Estados dão subsídios às suas indústrias e aos seus setores econômicos estratégicos. Se a China o faz, hipotizando que o faça, também o farão os outros países concorrentes no mercado internacional. Do ponto de vista do outcome desta visita, que ainda não terminou, do presidente chinês à França, também há uma nota importante a sublinhar, que é o facto de haver uma tendência do presidente francês a estabelecer-se boas relações com os países dos BRICS, não é? Viu-se recentemente a visita que efetuou ao Brasil, com a inauguração dos submarinos de fabrico francês no Brasil, e também agora o presidente chinês efetua a visita à França. Ou seja, os BRICS, como se sabe, são o principal bloco que está a defender uma ordem internacional diferente da que existe hoje. E a França, que tem uma política externa mais autônoma do que a dos países europeus, eventualmente estará a querer estabelecer uma boa base para que, em caso desta ordem emergir, a França seja um dos Estados fundadores desta ordem mundial, a comando dos países dos BRICS, com a França, no caso, a entrar como, quiçá, o principal país ocidental a fazer parte desta
deste redesenho da ordem internacional, não é? De resto, do ponto de vista comercial, aqui, do ponto de vista do ponto mais fulcral desta visita, é que entre a França e a China as relações comerciais também são muito significativas, tem vindo a registrar crescimento exponencial desde a década de 90, basta ver que, por exemplo, em 92 ou em 95, a França tinha um volume de exportação de quase 2,7 bilhões de euros, mas hoje está perto dos 40 bilhões de euros. A luz está a comprometer a qualidade da nossa análise. Ao passo que também, no mesmo período, a China exportava quase o mesmo valor. Hoje, esses valores estão um pouco acima dos 60 bilhões, ou seja, há um volume comercial entre os dois estados bastante significativos, que esta visita vem selar mais uma vez, demonstrando que, apesar das divergências que existem em relação ao conflito da Rússia e da Ucrânia, as relações comerciais entre os dois estados vai continuar. E também é o sinal de que, apesar das tendências a tentar impor sanções econômicas à China em relação ao eventual apoio que esteja a dar à Rússia, o facto é que há uma tal compenetração econômica entre a China e os países europeus, a França inclusive, que é difícil imaginar-se um cenário igual ao da Rússia, onde o nível de penetração era relativamente menor do que o chinês. O da Rússia era mais do setor energético, já o da China é diversificado, né? Até do ponto de vista da influência cultural. Houve um serviço que foi apresentado há tempos das celebrações dos anos do calendário chinês. No espaço em França existe um movimento bastante significativo dessas atividades, que mostra que, apesar do lado comercial, apesar do lado político e de outras formas de cooperação, há também uma grande influência do soft power cultural chinês em França, e isto vem mostrar, mais uma vez, a necessidade de se manter esse nível com esta visita de Estado do presidente chinês à França.